O Religare de hoje conversa com Dom João Justino de Medeiros Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos falando sobre o contexto do catolicismo nos últimos 50 anos. Sem dúvida, Dom João, que o Vaticano II é a grande marca desse período. Foi possível implantar plenamente a eclesiologia proposta pelo Vaticano II? Me recordo aqui particularmente um tema que foi levantado pelo cardeal Bergoglio naquelas sessões que antecederam o conclave, mas falando que a igreja deveria deixar de ser autorreferencial. Né? O que é que ainda falta, né, para que a eclesiologia proposta pelo Vaticano II seja reconhecida e abraçada pelo maior número de pessoas na igreja? Sim, a eclesiologia do Vaticano II foi definida como a eclesiologia da comunhão e a eclesiologia do povo de Deus. Aqui, dizer eclesiologia de comunhão e dizer eclesiologia do povo de Deus, não há contrastes entre uma e outra. Pelo contrário, esse povo de Deus é um povo de Deus em comunhão. Ora, esta eclesiologia está sendo, sem dúvida, recebida ainda na igreja. E a igreja do Brasil fez muitos esforços e não tem medido esforços para que esta perspectiva de comunhão seja assumida. O próprio tema central da última Assembleia Geral dos Bispos aponta para isso. Quando fala de comunidade de comunidades, a perspectiva que está como pano de fundo é do Vaticano II, de uma igreja de comunhão, de corparticipação, de corresponsabilidade, pensando os bispos de colegialidade. Papa Francisco considerou, e tem um texto de quando era cardeal, e também já voltou a dizer isso, do risco de uma igreja autorreferenciada, de uma igreja voltada para si mesma. Ora, a igreja tem que estar voltada para o Senhor e para o mundo. A sua missão é exatamente levar Cristo a todas as pessoas e, portanto, ela deve estar bem atenta à realidade do mundo, das pessoas, das situações sociais, porque é aí o seu chão. Ele usou uma imagem muito interessante numa carta aos bispos da Argentina, dizendo que ele prefere uma igreja acidentada a uma igreja doente. E ele explicitava o que era isso. Uma igreja que corre o risco de correr acidentes é uma igreja que sai às ruas. Uma igreja que corre o risco de ficar adoentada é uma igreja que fica em casa, né? que não corre esse risco de estar em contato com as realidades do tempo de hoje. Sim, mas curiosamente há pessoas na igreja que preferem essa igreja voltada para si mesma. Isso garante a estabilidade? Eu não diria, não garante a estabilidade, pelo contrário, né? Ou pretensamente, desestabiliza, né? Desestabiliza porque a igreja, o próprio da igreja é a sua missão. Então, a estabilidade para a igreja é muito ruim nesse sentido. Significaria que ela não está atenta ao mundo, que não tem nada de estável, pelo contrário, todos os dias nos traz e nos apresenta tantas surpresas e mudanças. Como que o senhor avalia os esforços para o ecumenismo e o diálogo interreligioso nesses últimos anos? É de grande importância. O concílio teve essa marca de abrir o caminho para o ecumenismo. Isso tem muito a ver com a história de João 23, que foi muito sensível às realidades das outras igrejas, das igrejas da ortodoxia, também às outras religiões. E foi uma marca do concílio ter aberto este caminho. Na minha experiência, eu sempre insisto que o ecumenismo e também o diálogo interreligioso não podem ser vistos como uma estratégia, ainda que seja uma estratégia pastoral. O fundamento é exatamente a espiritualidade da unidade, a espiritualidade da comunhão, em relação profunda com o tema da eclesiologia, a eclesiologia de comunhão. Portanto, essa espiritualidade de comunhão deve alimentar todos os membros da igreja e no sentido de serem capazes de criar situações de diálogo, de conhecimento, de superação de preconceitos. João 23 tinha aquela postura muito simples para alguns, mas muito eficiente, muito eficaz, que é começar o diálogo a partir daquilo que nos une, que nos aproxima.
e depois só adiante ser capaz de ter condições melhores de conversar sobre o que nos separa, sobre o que nos diferencia. A proximidade, seja com outros cristãos, seja com irmãos de outras tradições religiosas, nos permite o contato, o conhecimento, e o conhecimento do outro, a proximidade é a base para o diálogo, tanto ecumênico quanto interreligioso. A Igreja tem muitas experiências positivas nesta direção, mas é um caminho muito longo. Aliás, a carta encíclica de João Paulo II, de 1995, sobre o ecumenismo, o 3º capítulo tem esse título, né? Há muita estrada para percorrer. Voltando a um tema assim, do âmbito interno, nós acompanhamos a questão dos católicos ultra-tradicionalistas, né, em relação ao movimento conciliar. Um dos aspectos, não saberia dizer se o mais relevante, mas pelo menos o que mais aparece, passa pela questão da liturgia. O que é que acontece, né, nesse debate sobre a liturgia que pode manter divididos, né, católicos vinculados, né, a essa tradição, essa vinculação tradicionalista e a liturgia estabelecida pelo concílio? Primeiro é preciso recordar que a liturgia ou o culto divino ocupa um lugar central na experiência eclesial. A Igreja tem como missão levar as pessoas ao encontro com o Senhor. E a liturgia é o momento por excelência desse encontro. Curiosamente, aponta isso inclusive o cardeal Ratzinger, né? Então o cardeal Ratzinger, num texto do ano 2000, antes de ser eleito Papa, que o primeiro documento do concílio foi o documento sobre a liturgia. E ele faz a seguinte leitura: o que vem em primeiro lugar é o culto a Deus, é o encontro com o Senhor na experiência litúrgica ou celebrativa. Bem, de tal modo que a liturgia também concentra em si a relação com as verdades da fé. Um axioma muito importante da teologia diz que lex credendi, lex orandi. Poderia ser traduzido mais ou menos assim: aquilo que nós oramos, rezamos, é o que cremos, e o que cremos é o que nós oramos, celebramos. Existe, portanto, uma profunda relação entre o ato de celebrar e o ato de crer. Ora, quando tanto a celebração, a forma da celebração, como a forma da verdade da fé, elas evoluem. As pessoas entendem, às vezes, o dogma como uma verdade que não pode ser explicitada de novas formas. O atual arcebispo secretário da Congregação para a Doutrina da Fé foi meu professor, esteve recentemente no Brasil, podemos chamar Dom Ladaria, Luiz Ladaria, um espanhol muito competente, jesuíta. Esteve na PUC recentemente. Esteve na PUC, exatamente, aqui em Belo Horizonte. Ele tem um belo artigo sobre o desenvolvimento do dogma, mostrando que o dogma evolui. E também as formas cultuais. Ora, nós temos 2000 anos de cristianismo, de catolicismo, e tivemos muitos desdobramentos, renovações na liturgia, modos diferentes. Como era a liturgia dos primeiros séculos? Inclusive, sabemos que a liturgia mais antiga era em grego, não era em latim. O latim entra na liturgia em sequência à entrada do grego. Ora, isso nos mostra que as formas mudam. Há algo que é essencial que permanece. O apego às formas pode impedir de perceber o que é essencial. As formas não podem ser mudadas todos os dias, senão não se constitui aquilo que é um rito, que é uma tradição litúrgica, sem dúvida. Mas elas também não são imutáveis. É muito interessante observar concretamente que a tradução dos textos litúrgicos, as próprias palavras da consagração já mudaram e estão agora para ser mudadas novamente. Há estudos que indicarão uma pequena mudança nas palavras que o sacerdote utiliza na consagração, na celebração eucarística. Então, há mudanças. O essencial deve permanecer. Se nós nos apegarmos àquilo que seria a forma, nós vamos ter dificuldade de dialogar
com um mundo que muda exatamente para atender às novas percepções. E essas mudanças, elas não são feitas de modo irresponsável, não é? Sem pensar. Aliás, toda a mudança litúrgica que adveio do Vaticano II foi resultado de um concílio. Era toda a Igreja que tomava esta decisão. De fato, não querer, não aceitar aquilo que o Vaticano II apresentou e, na sequência dele, como uma nova tradição litúrgica, seria recusar a comunhão com a grande Igreja. Entendo. Bom, falamos o tempo todo de um mundo em mudanças. Isso seguramente afeta o universo de valores, os modos de conviver. Como é que a Igreja acompanha toda essa avalanche de transformações quase ao dia, né, no âmbito da cultura, dos valores, do modo de organização das famílias, da própria autocompreensão, enfim, desse universo todo cultural? E assim nós vamos terminar por hoje, porque vamos continuar Sim. na semana que vem conversando, né? Certo. Em primeiro lugar, a Igreja não pode negar esse universo de mudanças no qual nós estamos vivendo. E a atitude fundamental que a Igreja tem tido, procura ter e que nós desejamos que sempre tenha, e de modo mais profundo, é o diálogo, que tem como primeiro passo a escuta, a tentativa de compreender o outro, as posições do outro, essas novas propostas. E, sem dúvida, de dar uma resposta que nasce do modo como nós temos a nossa identidade, que se fundamenta na palavra de Jesus Cristo, no Evangelho e na tradição cristã. Dom João, nós vamos ficar por hoje, não é? Mas vamos continuar na próxima semana com a entrevista aqui no Religare. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do mestrado que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, nós continuamos na próxima semana com Dom João Justino. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial, até a próxima semana com o Religare Conhecimento e Religião.